Dentro de um dos maiores polos industriais do Nordeste, algo em comum começou a surgir. Não são apenas galpões, nem apenas linhas de montagem. Ao lado da nova operação industrial que avança em ritmo acelerado, foram implantadas estruturas permanentes ou semipermanentes de moradia, que começam a chamar a atenção. Alojamentos, rotinas próprias, circulação restrita e uma dinâmica que sugeria, para a parte da população local, algo maior do que um simples canteiro de obras. A percepção rapidamente ganhou um nome: uma cidade chinesa, dentro de Camaçari. Enquanto caminhoneiros circulam, máquinas são instaladas e equipes trabalham em turnos para viabilizar uma nova planta industrial, cresce também um desconforto silencioso fora dos muros do complexo. A promessa de desenvolvimento passou a conviver com dúvidas. Quem trabalha ali? Quem mora ali? E, principalmente, o que exatamente está sendo construído? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda como um projeto industrial bilionário acabou dando origem a uma das narrativas mais controversas do país. O projeto está localizado em Camaçari, município da região metropolitana de Salvador, a cerca de 50 quilômetros da capital baiana. Essa localidade está inserida em um dos principais polos industriais do Nordeste. Especificamente, o complexo ocupa a área onde funcionava a antiga fábrica da Ford, estrutura que durante décadas sustentou a economia local e que, após o fechamento, deixou um vazio industrial significativo. É nesse mesmo espaço que a empresa automotiva chinesa BYD está implantando um polo produtivo com cerca de 4,6 km² de área total, com capacidade inicial de 150 mil veículos por ano, podendo chegar a 600 mil unidades anuais em fases futuras. No entanto, o que torna esse empreendimento singular não é apenas sua escala, mas o contexto em que ele surge, substituindo uma operação encerrada e carregando expectativas sociais elevadas. Aí surge a pergunta: estamos diante de uma nova fase de industrialização ou de um modelo que ainda precisa provar seu impacto real na economia local? Para compreender a origem desse empreendimento, é necessário considerar o impacto causado pelo encerramento das atividades da Ford em Camaçari. A saída da montadora gerou um efeito imediato sobre o emprego, a arrecadação e a dinâmica econômica regional, criando uma demanda urgente por substituição produtiva. Foi nesse vazio que a BYD entrou. O projeto passou a ser apresentado como uma resposta estratégica baseada em 3 pilares: reindustrialização, inserção na cadeia global de veículos elétricos e reposicionamento da Bahia em um setor associado à alta tecnologia. O investimento estimado em aproximadamente 5,5 bilhões de reais e a projeção de até 20 mil empregos diretos e indiretos forçaram a narrativa de retomada econômica. Paralelamente, começou a circular nas redes sociais a ideia de que uma cidade chinesa estaria sendo criada na Bahia, com a chegada massiva de trabalhadores estrangeiros. Contudo, essa narrativa foi amplificada por desinformação. Circulou amplamente a alegação de que cerca de 10 mil chineses seriam trazidos para ocupar vagas do projeto, informação posteriormente desmentida por dados oficiais que mostram predominância de trabalhadores brasileiros e a exigência contratual da mão de obra local majoritária. Mesmo assim, o impacto dessa narrativa foi relevante. Isso coincidiu com um fator concreto que alterou completamente a percepção pública do projeto. E é justamente nesse ponto que a discussão muda de nível. Como na prática, esse complexo está sendo construído? E para o quê? O complexo da BYD em Camaçari opera em um modelo incomum. Parte da planta já funciona desde 2025, enquanto outras áreas ainda estão em construção dentro do mesmo perímetro industrial. Mas existe uma segunda camada nessa implantação, uma camada menos visível e mais sensível. Durante a fase de adaptação e construção, foram estruturadas áreas de moradia dentro do próprio complexo para abrigar trabalhadores diretamente envolvidos nas obras, principalmente os chineses. Na prática, trata-se de uma infraestrutura funcional e planejada, espaços de adaptação coletiva, áreas de alimentação, logística interna e organização de rotinas alinhadas ao ritmo da obra e aos turnos operacionais. Essas estruturas são organizadas em núcleos concretados, com módulos habitacionais e áreas comuns, dimensionadas para abrigar centenas de trabalhadores simultaneamente.
Esse modelo é comum em grandes projetos industriais, onde a proximidade entre moradia e obra permite maior controle operacional. Entretanto, o que é funcional do ponto de vista da engenharia não necessariamente é neutro do ponto de vista social. A concentração dessas estruturas dentro de um mesmo perímetro, associada à presença de trabalhadores estrangeiros e à ausência inicial de comunicação clara, levou parte da população local a interpretar esse núcleo como algo além de um alojamento convencional. A impressão era clara. Aquilo já funcionava como um espaço à parte, um ambiente relativamente isolado, quase uma cidade autônoma. Enquanto isso, a obra industrial segue avançando paralelamente. A antiga estrutura da Ford está sendo profundamente reconfigurada. Galpões são adaptados para novas linhas de montagem. Acessos logísticos são reorganizados e a infraestrutura energética existente é recalibrada para suportar uma nova logística produtiva, baseada em eletrificação e automação. A fase inicial da operação foi estruturada em regime SKD, no qual os veículos chegam parcialmente montados e passam pela finalização no Brasil. Esse modelo permite acelerar o início da operação, mas exige um nível elevado de sincronização logística, envolvendo importação de componentes, armazenamento e integração nas linhas. Ao mesmo tempo, novas áreas estão sendo preparadas para processos industriais mais complexos. Estamparia, soldagem robotizada, pintura automotiva e montagem de baterias exigem controle ambiental rigoroso, isolamento técnico e infraestrutura altamente especializada. Essas etapas são essenciais para transformar o complexo em uma planta completa, reduzindo gradualmente a dependência de insumos externos. Do ponto de vista da engenharia, o layout da fábrica passa por uma reorganização total. Sistemas automatizados como esteiras inteligentes e veículos guiados automaticamente começam a integrar diferentes setores da planta em tempo real. Cada equipamento passa por processos rigorosos de calibração, testes de validação antes de entrar em operação. Vale também destacar que o projeto incorpora a criação de um ecossistema industrial interno. Estruturas herdadas da Ford estão sendo destinadas a fornecedores, permitindo que empresas parceiras operem dentro do mesmo perímetro produtivo. Essa proximidade reduz custo logístico, aumenta a eficiência e acelera o ritmo produtivo, mas também exige coordenação constante entre diferentes empresas. Paralelamente, a infraestrutura externa também é ampliada. Sistemas viários internos são reconfigurados para suportar maior fluxo. Áreas de carga e descarga são expandidas e redes de utilidades como energia elétrica, água industrial e telecomunicações são reforçadas para atender à demanda crescente. Foi nesse ambiente de aceleração que surgiu o principal ponto de ruptura do projeto. Fiscalizações realizadas entre 2024 e 2025 identificaram 471 trabalhadores chineses trazidos de forma irregular, dos quais 163 estavam em condições classificadas como análogas à escravidão. Foram apontadas jornadas exaustivas, condições degradantes de alojamento e restrições de liberdade. Esse episódio esteve diretamente ligado às frentes de implantação da obra, onde a pressão por prazos e a necessidade de mão de obra especializada contribuíram para a falha de governança. Como consequência, mais de 60 autos de infração foram aplicadas e parte das atividades chegou a ser temporariamente interrompida. Posteriormente, contratos com empresas envolvidas foram encerrados e medidas corretivas foram adotadas. Ainda assim, o caso expôs uma fragilidade importante. A velocidade de execução de grandes projetos pode ampliar riscos, quando não acompanhada por mecanismos robustos de controle. Hoje, a obra segue em múltiplas frentes, mas sob um novo contexto. Não se trata mais apenas de um projeto industrial em construção, trata-se de uma operação observada, técnica, econômica e socialmente. E é justamente essa combinação que redefine o que, de fato, está sendo construído em Camaçari. Agora, para entender o tamanho real desse projeto, vale traduzir esses números para algo mais concreto, a começar pelo tamanho. O complexo da BYD ocupa cerca de 4,6 km². De fato, isso significa que essa estrutura supera cidades inteiras no Brasil. Para efeito de comparação, ela supera Águas de São Bento, em São Paulo, que possui aproximadamente 3,6 km² de área total. Também é maior que Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais, com cerca de 3,5 km².
Ou seja, trata-se de um complexo que sozinho ocupa mais espaço do que municípios completos. Em termos produtivos, a escala também impressiona. Quando estiver em plena operação, a planta pode atingir até 600 mil veículos por ano, o que representa mais de 1.600 unidades produzidas por dia. Já no aspecto financeiro, o investimento estimado em 5,5 bilhões de reais ajuda a dimensionar o porte do projeto. Com esse valor, seria possível adquirir aproximadamente 73 mil carros populares de R$ 75 mil. Esse conjunto de números mostra que não estamos diante de uma fábrica convencional, mas de uma estrutura industrial de escala territorial. Apesar das controvérsias, o projeto continua sendo estratégico. A expectativa é que o complexo reposicione Camaçari como um polo relevante na produção de veículos eletrificados, atraindo fornecedores e ampliando a cadeia produtiva regional. Isso pode significar retomada econômica, geração de empregos e reativação de uma estrutura industrial que havia perdido protagonismo após a saída da Ford. Mas esse avanço não acontece em linha reta. O caso envolvendo os trabalhadores estrangeiros análogos à escravidão expôs fragilidade que ultrapassam a obra em si e atingem a percepção pública sobre o projeto. Ao mesmo tempo, parte da população local passou a questionar não apenas a execução, mas a distribuição dos benefícios gerados. O resultado é um cenário de expectativa misturada com cautela e, em muitos casos, irritação dos moradores da região. Isso porque o projeto passou a concentrar 3 fatores sensíveis ao mesmo tempo: a percepção de um núcleo isolado dentro da cidade, dúvidas sobre quem realmente se beneficia da operação e um episódio concreto que expôs falhas graves nas condições de trabalho. A chamada cidade chinesa de Camaçari não é de fato uma cidade, mas um complexo industrial de grande escala, com forte influência internacional. Ainda assim, o que está em jogo vai além da estrutura física. Esse projeto revela como grandes obras não transformam apenas o espaço, mas também as relações econômicas, sociais e institucionais ao seu redor. Porque, no fim, a questão central não é apenas o que está sendo construído, é como e para quem isso está sendo construído. E é essa resposta que vai definir se Camaçari vive uma nova fase de desenvolvimento ou apenas mais um ciclo de dependência industrial. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E o que você acha de tudo isso? Aqui nós temos informações relacionadas ao que a mídia nos passa e eu estou repassando para vocês com grande cautela de informação e imparcialidade. Mas eu gostaria de saber de você o que você acha que estão fazendo em Camaçari, na Bahia, tanto na questão de infraestrutura quanto na questão econômica. Deixe sua opinião nos comentários, farei questão de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.